feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Palavras do Senhor, né? Que bênção, queridos. Olha, esse texto é um texto que fala que Jesus é ungido em Betânia, né? E Mateus 26, ele está registrando aqui os eventos da quarta-feira e da quinta-feira, da última semana da vida de Jesus, né? Aqui, queridos, o Filho de Deus está na sombra da cruz, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém se deu num período de maior fluxo de pessoas na Cidade Santa, a festa da Páscoa. A população da cidade quintuplicava nessa época, estimativa é de mais de 2 milhões de pessoas, né? As multidões que chegavam a Jerusalém para a festa eram tão numerosas que não havia forma de conseguir ali alojamento dentro da própria cidade. Então, Betânia era um dos lugares fora dos limites da cidade que a lei estabelecia como um sítio apropriado para alojar os peregrinos. Era uma aldeia pobre, do outro lado do Monte das Oliveiras, na estrada de Jericó, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E quando Jesus chegou a Betânia, ofereceram uma festa e uma refeição a Jesus, né? Enquanto os líderes religiosos, aí nos versos 3 a 5 do capítulo 26, diz aí: entre os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então os amigos de Jesus, eles decidem mostrar o seu amor a ele, a devoção a ele. E a gente precisa entender até os dias de hoje que Jesus desperta sentimentos opostos entre as pessoas. Hoje em dia é honra e desprezo. Algumas pessoas querem honrar, mas outras desprezam Jesus. Enquanto uns querem prendê-lo, né, e matá-lo, outros querem honrá-lo, lhe oferecendo um jantar. Esse jantar aconteceu na casa de Simão o leproso, diz o verso 6. Que aparentemente foi curado pelo Senhor, e nesse jantar uma mulher se destaca, né? Aqui em Mateus, como em Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, mas em João ela tem nome. Ela é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mas essa mulher, o texto nos diz que ela tem uma atitude importante diante de Jesus, né? Ela faz algo interessante. Como eu falei aqui, hoje em dia tem pessoas que querem honrar Jesus, mas tem outras também que desprezam. Então a atitude dessa mulher foi honrar Jesus. Honra, né? Honra que tem faltado muitas vezes nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Honra, né? Honrar as pessoas, aquelas pessoas que merecem honra. Então essa mulher entendeu isso. Enquanto que os sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus se reuniam para prender Jesus, para matar Jesus, desprezando Jesus como Messias, como Filho de Deus, essa mulher tomou uma atitude de honrar Jesus. Honra. E aqui nós destacamos algumas coisas acerca dessa atitude de honrar Jesus. Primeiro, essa mulher ela fez o melhor dela. Diz o verso 7, essa mulher se aproxima de Jesus, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Então, o que é que Maria fez? Fez o seu melhor. Maria veio com esse vaso de alabastro, cheio de um perfume preciosíssimo, um nardo puro, contendo 1 libra de perfume, aproximadamente meio litro. E diz o texto que ela não abre o vaso, mas ela quebra
e derrama, queridos. Está aí o texto, derramou sobre a cabeça de Jesus. Então o que é que nos chama a atenção? Que esse frasco de alabastro era uma pedra branca ou amarela, era o material usado no fabrico de frascos caros para guardar perfumes caros. Vasos de perfume de alabastro eram tão valiosos no século I que eram frequentemente comprados como investimento, de tão precioso que era. E ao quebrar esse vaso, em vez de abri-lo, Maria estava dizendo o seguinte: olha, eu não quero que sobre nenhuma gota. Se o vaso era caro, se o vaso era comprado para investimento, que imagine aí, a gente está comprando um monte de coisa, daí de repente a gente disse: olha, isso aqui nada importa, o que importa é o meu Senhor, e eu vou colocar tudo a serviço de Jesus. Foi isso que ela fez. Não estou dizendo que isso é para você fazer isso, mas ela estava aqui colocando o seu melhor, por completo, a serviço de Jesus. O que isso quer nos dizer? É que essa mulher demonstra um amor genuíno. E ela, o texto diz que em momento nenhum ela é forçada a fazer isso, né? Mas ela fez espontaneamente. E assim tem que ser a nossa aproximação com o Senhor, a nossa vivência com o Senhor. A nossa intimidade com o Senhor, queridos, ela deve ser espontânea, de coração, sabe? Quando Maria, ela quebra o vaso em vez de abri-lo, ela estava dizendo: olha, eu não quero que sobre nada, eu quero colocar o meu melhor diante do Senhor. E isso nos mostra que ela não apenas ofereceu algo valioso, mas dedicou esse ato ao Senhor com adoração. E como também a gente pode oferecer o nosso melhor ao Senhor? Não é dando coisas, mas entregando a nossa vida, a nossa adoração, dar tempo de qualidade para Deus, o nosso serviço, usar os nossos talentos para o reino, o nosso testemunho, sermos fiéis em nosso dia a dia. Essa mulher entregou tudo para expressar a sua gratidão a Jesus. Então, o que diz o texto? Que ela fez o melhor. O verso 8 e 9 diz que ela fez sacrificialmente. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Olha o que diz o verso 9. Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Então, esse perfume, como eu disse, era uma coisa que era comprada para investimento, sabe? Esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria. Essa essência chamada nardo não tinha mistura, era nardo puro, era essência rara, cara. Queridos, o texto nos mostra que ela investiu 1 ano de trabalho naquele perfume. Você imagine aí, você trabalhar o ano todo, de repente você diz: não, eu quero colocar tudo isso nas mãos do Senhor, quero entregar tudo para o Senhor. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco e moído, transportado no lombo de camelos. Ela investiu 1 ano de trabalho naquele perfume. Isso mostra que ela entregou algo de grande valor, sem medo do custo. Essa jovem pobre, de uma família pobre, que morava numa aldeia pobre, comprou esse perfume todo dia, gota a gota. E aqui, queridos, nós precisamos entender que as mulheres compravam esse perfume para usarem no dia das núpcias, o dia mais importante da vida dela. Então, o que Maria está dizendo: o que é mais importante para a minha vida, aquilo que eu guardei para o dia mais feliz e sonhado da minha vida, eu quero colocar a serviço de Jesus. Ela não diz como muita gente diz, sabe, servindo ao Senhor: eu faço o que eu posso. É assim que muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem quando estão servindo na igreja ou trabalhando na obra do Senhor. Não é verdade? Eu só faço o que eu posso, né? Mas Maria está dizendo: olha, eu quero fazer o meu melhor. Eu quero fazer para Jesus sacrificialmente. Ela coloca a serviço de Jesus não apenas o seu melhor, mas o fez de forma sacrificial. Eu quero dizer para você, querido, seguir Jesus, sabe, exige a gente abrir mão de algo. Pode ser tempo, conforto, recursos ou até reputação. Abraão, vocês lembram, sacrificou Isaac. Davi disse:
Não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Está lá em 2 Samuel 24, 24. Mas o que temos segurado que deveríamos entregar a Deus? Hein? O que é que você tem segurado na sua vida, querido? Você já refletiu sobre isso? Que você deveria dar, entregar a Deus? Às vezes, Ele nos pede para renunciar a algo valioso, mas é sempre para um propósito maior. Olha, se Jesus não for o Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Se Jesus não é o Senhor da sua casa, dos seus negócios, do seu dinheiro, dos seus bens, Ele não é Senhor de nada. Essa mulher fez o melhor, fez sacrificialmente, mas aí o texto diz que ela fez também, apesar das críticas. O verso 8 nos mostra isso, que vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram, olha a palavra, viu? Ficaram indignados para que este desperdício. O verso 9 diz, esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Então, os discípulos de Jesus, aqueles que deveriam ficar felizes com essa atitude dela, né? Que ela estava ali honrando o Senhor, ficaram indignados com Maria. E isso nos ensina que não devemos esperar aplausos dos homens, nem mesmo reconhecimento dos líderes da igreja quando estamos prestando o nosso melhor serviço a Cristo. Então faça, trabalhe em nome de Jesus, sirva ao Senhor apesar das críticas. Maria enfrentou crítica por parte daqueles que deveriam ser seus imitadores. Quem criticou Maria deveria estar feliz com a sua atitude. Os discípulos de Jesus, eles se indignaram com Maria, murmuraram contra ela e a molestaram. Mas Maria, ela só tinha um vetor que governava a sua vida: agradar a Jesus. E esse é o seu. Ela não se importou com as críticas, pois a sua motivação era expressar seu amor e sua gratidão a Jesus. E eu quero deixar aqui uma verdade para você: é impossível fazer a obra de Deus sem receber críticas. E quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. E muitas vezes, somos mais governados pelas opiniões dos outros, né? A gente muitas vezes só agradamos ao povo, a palavra do povo, mas a gente precisamos agradar a Deus. De tudo de si para Deus, Ele usará sua vida de maneira que o mundo não entenderá. Mas também ela fez a pessoa certa. Diz o verso 10 e 11. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Né? Maria, ela fez o seu melhor e o fez para Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela não fez para aparecer, né? Não fez por motivos errados, né? Ela não fez para aparecer nem nada, mas ela fez a pessoa certa. Ela recebeu crítica dos discípulos, mas ela não estava nem aí. Não substitua o seu relacionamento com Jesus por qualquer outra coisa. Ajudar os pobres, a gente sabe que é necessário, como consagração a Cristo. Mas não perca também a oportunidade de estar na presença de Jesus. Não podemos substituir a graça de Deus pelas obras. Ela fez no tempo certo. Maria demonstrou seu amor generoso a Jesus antes da sua morte e antecipou-se a ungí-lo para a sepultura. Diz o verso 12, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, olha o que Jesus diz, ela o fez para o meu sepultamento.
Diz o texto de Lucas que as mulheres elas vão ungir o corpo de Jesus depois da sua morte. Mas quando elas chegaram lá, o corpo não estava mais lá, pois ele havia ressuscitado. Aí, queridos, isso tem uma lição para as nossas vidas, sabe? Com a vida de Maria, com esse texto. Muitas vezes demonstramos o nosso amor tarde demais, sabe? Tem muitas pessoas que eu vejo que elas brigam, que elas vivem em guerra toda a vida, né? Amigos, familiares, né? Mas quando é no momento do caixão do enterro, elas querem prestar homenagens. E eu quero dizer para você, o que você tem para fazer, faça hoje. Se é perdoar, perdoe. Se é dizer eu te amo, fale hoje. Se é reconciliar com alguém, faça isso hoje. Se é abraçar alguém, faça hoje. Porque depois de morto, já era. Muitas vezes enviamos flores depois que a pessoa morre, quando já não pode mais sentir o seu aroma e nem ouvir as nossas palavras. E por fim, essa mulher fez com reflexo para a eternidade. Diz o verso 3, olha o que Jesus diz. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E aqui hoje a gente está refletindo sobre essa passagem. O que Maria fez naquela casa humilde lá em Betânia tem sido contado até hoje, anunciado aos ouvidos até hoje. O que ela fez tem impactado todas as gerações. E essa é a grande pergunta, né, queridos? Quando a gente partir, o que vai resumir a nossa vida? O que vai resumir a nossa vida? Qual a influência que vamos deixar aos que vão ficar? Bens, móveis, coisas materiais que vão se acabar, que a traça corrói. Que é isso que Jesus diz? Ou vamos deixar um legado de espiritualidade, de bênçãos, de vida cristã, de quebrantamento, de renúncia, de homens e mulheres de Deus? Qual a influência, meu querido, que você vai deixar aos que vão ficar? Que reflexos a sua vida vai deixar? Hoje é dia de você pensar nisso. É hora de parar e pensar e ver esse testemunho. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Que o seu legado, que a sua influência, o reflexo da sua vida seja aos pés de Jesus. Que as pessoas lembrem de você como um homem e uma mulher de Deus, que gastou a sua vida não para ganhar dinheiro, não para ganhar coisas materiais, mas que gastou a vida em prol do reino de Cristo. Quais as lições espirituais aqui envolvidas nesse texto? É que Jesus nos ensina, queridos, a partir os frascos da nossa vida. Que você possa, em nome de Jesus, quebrar o frasco da sua vida. Sabe? Todas as áreas da sua vida sejam quebradas e você possa derramar até o fim. Que possamos entender que esse amor requer um sacrifício completo e não um sacrifício hesitante, calculado, gota a gota. É o que Paulo diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus nos ensina aqui a fazer o que Ele já fez na sua vida. E quando olhamos para a vida de Cristo, e a gente precisa olhar isso, viu, gente? Olhar para a vida de Cristo. E quando a gente olha para a sua vida, a gente vê que a gente faz tão pouco do que Ele fazia em sua vida, né? Porque o sacrifício de Cristo foi supremo, tanto na vida como na morte. E jamais podemos esquecer disso. Quando terminar tudo isso, qual encorajamento haveríamos de dar às outras pessoas? Qual encorajamento haveríamos de desejar maior do que este
que encontramos aqui. Eu quero dizer para você, o mundo pode rir e nos ridicularizar. Nossos motivos podem ser mal interpretados e nossa conduta deturpada. Nossos sacrifícios por amor a Cristo podem ser chamados de desperdício, como aconteceu na vida dessa mulher. Que desperdício! Muitas vezes as pessoas vão falar isso, que desperdício de tempo, que desperdício de vida, que desperdício fazer tudo isso. Mas em nome de Jesus, que nada disso nos abale. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, os olhos daquele que esteve na casa de Simão, em Betânia, estão postos sobre nós. Ele vê tudo quanto fazemos por ele. Que possamos seguir o exemplo dessa mulher e adorar a Deus com tudo o que temos. Eu termino essa meditação com as palavras de Paulo aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos, eu quero agradecer a você pela audiência, pela paciência. Desejo a você uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe as suas vidas, né? Desejo a vocês uma semana abençoada na presença de Deus. Deus abençoe vocês, né? E até a próxima segunda-feira, onde estaremos juntos aqui no nosso programa Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês, né? A gente vai de louvor aí, esperando aí a nossa próxima atração. Deus abençoe vocês.